Bom dia, turma. Eu sou Matheus Salermo e hoje eu e meu grupo vamos explicar um pouquinho para vocês sobre os relative pronouns. Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, vamos lembrar um conceito que com toda certeza vocês já viram na vida de vocês. Então os pronomes servem para quê? Vamos entender o conceito do pronome. A gente pode resumir que um pronome serve para substituir um nome, seja um nome próprio, um substantivo, tanto faz. Essa é a sua função, substituir um nome. Bom, então nós podemos classificar o pronome relativo como aquilo que cria uma relação entre duas frases distintas, que possuem um elemento comum entre elas, para a gente evitar repetição de nomes, melhorar a sonoridade da frase, enfim. Pode parecer confuso, mas vamos aos exemplos que vocês vão ver que é bem simples de entender. Aqui eu vou passar um exemplo em português mesmo, só para vocês entenderem melhor do conceito do pronome relativo, como e onde usá-lo. Bom, vamos ler essa frase que está aqui embaixo. Eu gosto da minha vizinha. Ela é australiana. Aqui a gente pode ver duas orações dentro de uma mesma frase. Elas possuem um elemento comum. Que elemento que é? A minha vizinha. Ela aparece nas duas orações, mesmo que seja ali no pronome ela, tá escondida, mas é a vizinha. O elemento em comum é a vizinha. Então, quando eu quero juntar as duas frases, eu posso remover esse elemento repetido. Para o quê? Para a gente evitar as repetições e melhorar a sonoridade da frase. É aí que entra o pronome relativo, para fazer essa substituição. Como é que fica no português então? No português vai ficar: eu gosto da minha vizinha, que é australiana. Um detalhe que eu quero deixar bem claro para vocês é que as orações eu gosto da minha vizinha, que é australiana, e eu gosto da minha vizinha, que é australiana, são diferentes. Parece a mesma coisa, né? Mas a gente tem um detalhe que diferencia as duas, que é essa vírgula. A oração que aparece com vírgula, eu gosto da minha vizinha, vírgula, que é australiana, chamamos de aposto explicativo. Ou seja, eu estou explicando quem é minha vizinha. Eu tenho uma vizinha apenas e ela é australiana. Já outra oração, eu gosto da minha vizinha que é australiana, tudo rápido, tudo junto e sem vírgula, eu estou falando de um aposto restritivo. Ou seja, eu tenho diversos vizinhos, mas eu gosto só daquela que é australiana. Tá certo? Então a gente vai para o inglês agora. Então, pessoal, a gente vai entrar agora nos pronomes relativos no inglês. Só que a gente tem que tomar bastante cuidado porque no inglês esses pronomes eles têm os usos bem específicos. No português a gente usa o que ou a qual para quase tudo. Já no inglês a gente precisa de um pouco mais de cuidado. Por exemplo, nós vamos ter aqui o nosso primeiro pronome relativo que é o who, e eu vou utilizá-lo quando o meu elemento em comum for uma pessoa e essa pessoa for o sujeito da minha frase, ou seja, quem está praticando a ação. Então vamos ao exemplo aqui. He is the boy. He wants to visit the museum. Qual que é o elemento repetido aqui que a gente tem em comum nas duas orações? O he, que é o menino, né? The boy. Então a gente pode excluir o he da segunda oração e acrescentar o who. Aí como que vai ficar a frase? He is the boy who wants to visit the museum. Traduzindo em português, ele é o menino que quer visitar o museu. A gente pode usar o who também como pronome interrogativo. Ou seja, a gente não sabe quem está praticando a ação, a gente quer saber. Então a gente faz uma pergunta e coloca o who no comecinho da frase. E como fica a pergunta? Who is ringing, ringing the bell? Quem está tocando a campainha? Então a gente não sabe quem está praticando a ação, mas pode usar ele como pronome interrogativo. E lembrando, a regra do aposto explicativo e do aposto restritivo também se aplica no inglês. Ou seja, você pode colocar a vírgula para você especificar do jeito que você quer. É a mesma regrinha. Você colocar a vírgula antes do pronome para dar o sentido explicativo. O próximo é whom. Whom também é pronome relativo e interrogativo. Ele também se refere a uma pessoa, mas ao invés de substituir o sujeito na frase, aquele que faz uma ação, ele é usado no lugar da pessoa que sofre a ação, ou seja, o objeto da frase. Whom is this film about? Sobre quem é esse filme? This is my friend, whom I just told you about. Esse é o meu amigo, de quem eu acabei de falar para você.
O próximo pronome que vamos ver é o which. Eu vou utilizá-lo quando meu elemento em comum é uma coisa. Por exemplo, I drive this car. This car is black. Temos como elemento comum este carro. Este carro é uma coisa. Então vamos substituí-los por which. Então a frase fica I drive this car which is black. Lembrando novamente, você pode usar a vírgula para dar sentido que deseja na frase. O próximo pronome relativo que vamos explicar é o that. Ele serve tanto para pessoas quanto para coisas, só que temos que ter um pouco mais de cuidado quanto ao uso dele. Por exemplo, nas frases anteriores podemos encaixar o that sem problema algum, que são I like my neighbor that is Australian e I drive this car that is black. No entanto, temos um caso específico em que não podemos utilizar o that, que é quando estamos utilizando o aposto explicativo, ou seja, a oração final está separada da primeira por vírgula. E fica I like my neighbor who is Australian e I drive this car which is black. Nesse caso, não podemos substituir os pronomes relativos pelo that, pois se trata de um aposto explicativo. Whose. O whose parece soar um pouquinho estranho, mas ele é muito utilizado no inglês. E temos uma tradução bem legal para ele para o português também. Vamos com calma e vamos observar duas frases aqui de exemplo. A primeira frase é I have a friend. Eu tenho um amigo. A segunda frase é His parents are rich. Os pais dele são ricos. É um pouco mais difícil de notar dessa vez, mas o elemento repetido é um amigo, pois na segunda oração ele traz uma condição de posse atrelada na frase. Pois eu não estou falando simplesmente dele, estou falando dos pais dele na frase. O que nós temos que notar então? Quando eu tenho essa ideia de posse, eu não posso substituir por who, which ou coisas assim. Eu tenho que estar ligado, pois tenho que trazer essa ideia de posse no meu pronome relativo também. Se a gente adicionar was na frase acima, nos exemplos acima, ficará da seguinte forma: I have a friend whose parents are rich. Se a gente pegar essa frase e traduzir ela para o português, ficará da seguinte forma: eu tenho um amigo cujos pais são ricos. É importante reparar que a tradução do pronome relativo em inglês whose para o português significa cujo. Outro pronome relativo que temos no inglês também é o where. Where ele sempre é usado para se referir a um lugar ou a vários lugares. Temos um exemplo ali na frase embaixo. The place está falando de um lugar, ou seja, você vai colocar o where, pronome relativo where. The place where I live is far from here. O lugar onde eu moro é longe daqui. Então, where é bem simples. Quando você tiver um lugar, você utiliza ele na sua frase para ligar as duas orações. Outro pronome relativo que é bem simples de entender o uso também é o when. When, ele é usado para se referir ao dia do mês, a mês, a semana, ano, não importa. Ele é usado para referir ao tempo. Então, sempre que você tiver o tempo na frase, você utiliza o when para ligar duas orações. Vamos ao exemplo ali embaixo. I will always remember the day. Está falando the day, o dia, ou seja, um tempo. Então, você utiliza o when para ligar com a outra frase. When we meet each other. Traduzindo para o português fica: sempre me lembrarei do dia em que nos conhecemos. Bem simples o uso dele também. E por último, mas não menos importante, nós temos o what. O what ele também é usado como pronome relativo e pode exercer a função de sujeito ou objeto da frase. Traduzindo para o português, a gente tem ele como o que. Então é bem simples o uso dele também. Vamos lá, um exemplo. I don't know what happened yesterday. Ou seja, está substituindo o sujeito, porque ele não sabe o que aconteceu ontem. Substituindo o sujeito, você pode ligar com what, né? Quando você quiser dar o sentido de o que na frase. Bom, aqui nós temos a tabela com todos os relative pronouns. E eu acho que é bem interessante vocês terem essa tabela de conhecimento. Por isso, dê uma pausada no vídeo, tire um print, copie no caderno, o que você achar melhor para você. É bem interessante você ter, que mostra a tradução deles para o português. Então, pessoal, essa aí foi a nossa aula sobre os pronomes relativos na língua inglesa.
Eu espero que vocês tenham gostado bastante. É um assunto bem simples de entender, porém ele é um pouquinho extenso porque no inglês a gente tem vários usos específicos do pronome. Porém, é bem simples. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho e até uma próxima. Bye bye, see you!